Após derrotarem os piratas do Cade da Big Mom, os Chapéus de Palha chegaram a um novo patamar, se tornando uma tripulação Yonkou e fazendo frente a tantas outras. Nesse vídeo, eu vou ranquear cada personagem dos Mugiwaras, do mais fraco até o mais forte, e falar até qual nível cada um deles pode chegar. O primeiro nessa lista é o Usopp, que atualmente é o personagem mais fraco do bando, mas não pode subestimar ele. O Usopp basicamente tem todas as suas habilidades concentradas na mira, sendo um atirador excelente que dificilmente erra o alvo. O Usopp possui uma grande habilidade em inventar e aprimorar armas, como a criação do Clima Tact, uma arma incrível capaz de controlar o tempo, feita para Nami. Suas mentiras também mostram ser interessantes em uma batalha, conseguindo manipular alguns oponentes. Ele possui um arsenal diversificado, e armas bem úteis durante uma batalha, tendo armadilhas e invenções abundantes que ajudam em meio a qualquer conflito. Kabuto é o atual estilingue de Usopp, usado pelo mesmo na saga Enies Lobby. Ela é bem mais forte do que um estilingue normal. Suas 5 pás ajudam com a estabilidade e seu alcance, sendo um motivo de tamanha precisão. Com sua arma, o Usopp consegue lançar bolas que causam sono em suas vítimas, com um sonífero, consegue lançar uma munição de fogo, consegue lançar uma planta carnívora e muitas outras coisas. O Usopp despertou o Haki da Observação em Dressrosa, quando ele estava desesperado para fazer com que Sugar desmaie, com o objetivo de impedi-la de transformar Luffy em boneco. O Haki da Observação é uma habilidade que permite ao usuário sentir a presença de outras pessoas, mesmo que elas estejam escondidas ou muito longe para ver naturalmente, tornando visível a aura dos seres vivos. O próximo personagem nessa lista é o Chopper. Ele possui a Hito-Hito no Mi, que é uma Akuma no Mi do tipo Zoan. Essa fruta permite que o usuário tenha a habilidade de se transformar, pensar e falar como um humano, ou seja, quem a consumir ganha inteligência humana. A maioria de suas habilidades são devido ao poder desse fruto amaldiçoado, o tornando bem forte, pois pode evoluí-la com o decorrer do tempo. Ele conseguiu na infância e se tornou diferente das outras renas por isso, mas em compensação ganhou uma grande habilidade. Ele tem várias formas. A primeira delas é o Wolf Point, que é a forma original dele. Nessa transformação, ele fica muito mais rápido e seu faro se torna muito mais forte do que o normal. Brain Point. Nessa forma ele fica muito mais esperto e inteligente. Sendo assim, ele tem mais facilidade para pensar e elaborar estratégias. Heavy Point. Essa é sua forma humana. Ele fica bem grande e muito forte. O Chopper fica mais inteligente nessa forma que supera até a Brain Point, mas ele a usa mais para combate. Guarda Point. O seu pelo cresce tanto que fica volumoso e se torna um escudo quase impenetrável. Kung Fu Point. Essa forma deixa os golpes de Chopper muito mais rápidos e ele a usa contra oponentes mais fracos. Horn Point. Seus chifres ficam bem grandes e fortes. São tão fortes que podem até cavar buracos facilmente. E a última forma, Monster Point, onde ele fica com aproximadamente 6 metros de altura e fica muito mais forte, porém não tão rápido. Em Wano, o Chopper se mostrou capaz de enfrentar até mesmo o Queen, porém, ele ainda não está no nível de derrotar um personagem nesse nível. Ele não conseguiria derrotar um comandante, por isso ele entra nessa posição da lista. O próximo personagem da lista é a Nami. Ela possui o Clima Tact, um equipamento que foi construído pelo Usopp, sendo ele um bastão que pode ser dividido em 3. Na sua primeira forma, permite ao usuário, caso tenha um bom conhecimento do clima, manipular o tempo como quiser, onde cada parte do objeto liberava algo diferente, seja água, fogo e até mesmo raio. Ele já passou por inúmeras versões, podendo inclusive soltar inúmeras bolhas com o respectivo elemento dentro, o qual Nami seria capaz de simular diferentes padrões climáticos para ajudá-la, dando efeitos surpreendentes. Na sua versão atual, pode aumentar ou diminuir o tamanho o quanto o portador quiser, até mesmo fazê-lo ficar da altura de um gigante, mas, ainda assim, possui algumas antigas funções dos modelos anteriores. O que faz a Nami entrar nessa lista, como mais forte do que o Usopp e Chopper, é o Zeus, que é um home da Big Mom, capaz de liberar raios gigantes, que foi capaz de cobrir praticamente uma ilha inteira. A Nami tem basicamente um pedaço do poder da Big Mom, que é uma Yonkou e um dos personagens mais fortes que existem. Por isso, ela entra como mais forte do que o Chopper e o Usopp, porém ainda não é mais forte do que os próximos personagens, que são tão fortes que poderiam até mesmo aguentar uma luta contra a Big Mom por alguns instantes. O próximo personagem na lista é o Brook, que possui a Yomi Yomi no Mi. Essa Akuma no Mi do tipo Paramécia, que permite ao usuário voltar à vida depois de morrer. Ele possui vários poderes, como a projeção astral, que pode separar sua alma do seu corpo para assim viajar atravessando qualquer pessoa e se tornando intangível, porém ainda pode ser ouvido e visto por pessoas normais. A energia da alma produz uma energia única e poderosa que é quase física na forma.
Ele também dominou a energia que sua alma emite na medida em que ele pode reconectar seus ossos usando essa energia, como quando ele é decapitado e em seguida coloca a cabeça para trás com a ajuda dele. Ele consegue conjurar o fio do mundo dos mortos para poder congelar os seus oponentes, e consegue summonar a alma em uma forma gigantesca. Com essa forma ele pode manipular livremente a alma de outras pessoas, assim como as absorvendo. Ele também possui técnicas relacionadas com a música. Uma é uma canção que ele toca com seu violino e automaticamente coloca as pessoas para dormir. Aparentemente ele não precisa necessariamente de seu violino para executá-la. O segundo é com o seu violino, que cria uma ilusão na mente dos seus inimigos e os hipnotizam, fazendo eles dançarem e acharem que estão numa festa. O Brook é muito bom na esgrima. Ele possui técnicas extremamente rápidas com sua espada, e pode entrar nessa lista como mais forte do que os personagens anteriores. O maior feito do Brook foi que ele enfrentou a Big Mom e conseguiu sair vivo, ainda derrotando vários dos homens mais fortes dela, e provavelmente conseguiria derrotar um Tobiropo em um ano. Porém, ele não é tão forte ainda quanto os personagens sucessores nessa lista. O próximo nessa lista é o Frank, que é um ciborgue capaz de executar várias técnicas únicas dele. Por exemplo, ele consegue respirar e cuspir fogo como um lança-chamas. Ele também possui uma técnica que ao invés de cuspir fogo, ele cospe pregos de sua boca. Ele possui canhões no lugar de seus ombros e possui muitas outras modificações em seu corpo. O principal motivo dele estar nessa lista é por conta de seu Frank Shogun. Essa é uma armadura gigante super resistente que também deixa seus golpes muito mais potentes do que já são. Com ela ele conseguiu derrotar a Baby Five e o Buffalo com uma facilidade extrema. Além disso, ele também conseguiu disparar lasers com a mão, que foram capazes de derrotar o Sasaki com um único ataque. Ele provavelmente está em um nível bem parecido com o próximo da lista, sendo que ele é um dos Mugiwaras mais fortes e está no nível de um Tobiropo, sendo que ele conseguiu derrotar o Sasaki com uma facilidade. A próxima da lista é a Robin, que possui a Hana Hana no Mi, que é uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que permite ao usuário replicar e brotar pedaços do seu corpo a partir da superfície de qualquer objeto ou coisa viva. Ela já conseguiu fazer um corpo gigante, ela consegue usar esse poder para criar braços nos adversários, torcer seus pescoços, paralisá-los ou coisas do tipo. Ela também consegue criar um avatar gigante, podendo pisotear seus inimigos. Sua forma mais forte até o momento é a Demon Flor, onde ela consegue se tornar basicamente um demônio. É parecido com a Gigante Flor, porém a diferença é que ela é muito mais forte e libera toda a sua raiva. Ela provavelmente possui uma força bem parecida com a do Frank, porém eu decidi deixar ela nessa posição porque ela conseguiu derrotar um Tobiropo com uma facilidade ainda maior. Finalmente vamos para o top 4 personagens mais fortes da tripulação, começando pelo Jinbei. Ele foi capaz de batalhar contra o Ace em condições de igualdade, mesmo enquanto o Ace tinha poderes de logia. Os dois quase se mataram nessa luta, pouco antes do Ace ser levado por Barba Branca. O Jinbei possui uma força imensa. Ele é o mais poderoso Homem-Peixe visto até agora, mostrado quando ele jogou fora um Homem-Peixe gigante com apenas um chute. Ele também parece ser extremamente rápido, mesmo em terra firme, em contraste com o seu grande tamanho. Ele poderia interceptar até mesmo Luffy quando Ace está furioso, no modo Gear Second, e impedi-lo de agredir o Barba Negra e ainda mais. E mais tarde parar a Kainu, quando Ace estava prestes a desferir um golpe paralisante sobre a segunda vida, que seria perdida, sobre Ace que já estava morto, que estava sendo realizado por Luffy. Apesar de forte, ele admitiu que não é tão habilidoso na batalha terrestre, o que implica que ele é ainda mais forte no mar. O Jinbei já conseguiu trocar golpes com a Big Mom 2 vezes, mostrando que é muito forte, e conseguiu derrotar o Who's-Who, um dos Tobiropos mais fortes, com extrema facilidade. Ele ainda não é tão forte quanto os outros personagens dessa lista, especialmente o Zoro e Sanji. Porém, a força dele é imensa e ele conseguiria bater de frente com um Yonkou, apesar de estar bem longe do nível para derrotá-lo. O próximo personagem nessa lista é o Sanji, o terceiro personagem mais forte da tripulação. Ele é capaz de gerar chamas com as suas pernas, que ele mesmo afirmou serem tão quentes quanto chamas comuns. Em um ano ele despertou os genes e ficou com muito mais força, velocidade e durabilidade, sendo que ele conseguiu regenerar os seus ossos instantaneamente após quebrarem. Ele também conseguiu criar chamas azuis, que são muito mais quentes do que chamas comuns, e provavelmente mais quentes até mesmo do que o próprio magma. Além disso, ele conseguiu jogar o Queen para longe com um único chute, sendo que o Queen é um dinossauro gigante, e ainda com o seu corpo modificado com metal. Ele possui hack de armamento básico, mas possui um hack de observação quase avançado, sendo que ele conseguiu até mesmo desviar de um ataque do Katakuri, que o mesmo estava usando seu hack de observação avançado para acertar. Comparado ao Zoro, ele possui até mesmo mais velocidade, força e durabilidade, porém é inferior em outros quesitos. Apesar disso, os seus golpes ainda são extremamente letais, assim como os do Akainu e de outros personagens que possuem chamas
muito fortes. Ele possui poderes equiparáveis aos do King, porém ainda não possui toda a experiência para usá-los. Finalmente, o segundo personagem mais forte, que é o Zoro. O Zoro conseguiu despertar o Haki do Rei avançado na luta contra o Kaido. Ele possui a Ema, que é uma das espadas de Oden. Com isso, ele foi capaz de cortar até mesmo Kaido, mesmo que não foi capaz de derrubá-lo. Logo depois, na luta contra o King, melhora ainda mais o seu Haki do Rei avançado, conseguindo derrotar com facilidade o King e se mostrando extremamente rápido, conseguindo cortar o King que estava na sua forma de durabilidade, mas também conseguindo acompanhar o King na sua forma de velocidade. Finalmente indo para o top 1, que é o Luffy. Ele possui os 3 tipos de Hakis avançados, e após despertar o seu Gear 50, ele é um dos personagens mais fortes atualmente, estando no nível Yonkou e tendo superado Kaido. Nesse momento, ele seria capaz de bater de frente com qualquer personagem, mesmo personagens que ele não seria capaz de derrotar. Ele consegue transformar tudo em borracha com o seu despertar e consegue criar um punho tão grande quanto o Nigashima. Essa foi a minha lista de Mugiwaras mais fortes. O que você acha? Você concorda? Comente aí embaixo e se inscreva no canal para apoiar o meu conteúdo, caso tenha gostado do vídeo.